Bom, vamos seguindo então a nossa análise. Agora a gente vai trabalhar com a revisão do ponto de vista formal, tá certo? Eu vou pegar a discursiva novamente, nós vamos olhar ali, analisar elementos formais. Então, agora, atenção, né? E é para todo mundo, tá, pessoal? Então, não importa a especialidade, para todo mundo. Depois, no outro bloco, eu vou pegar do pessoal do jurídico, sim, porque o jurídico tem umas questões assim também que são interessantes, tá certo? Para fortalecer. Então vamos lá, atenção. Espera aí, porque é justamente o texto jurídico que eu estava olhando antes. Mas agora sim, perfeito. Ponto de vista formal. Do que eu estou falando basicamente? Da apresentação, né? Então eu sempre chamo a atenção de vocês em relação ao Sebrasp, porque o Sebrasp é muito chato com a apresentação. É uma banca que tem sido bastante rigorosa com esse critério. E é um critério que, quando a gente perde nota, dificilmente a banca vai compensar essa perda de notas, tá bom? Então, muita atenção aqui a um detalhe interessante, ó, que a gente tem que tomar conta de tudo. Eu vou juntar essa parte da apresentação, que é uma parte formal, com a parte de microestrutura, certo? Por quê? Porque para você apenas corrigir os erros, corrigir as falhas e ter uma noção, né, do que foi falho no texto, o que pode ser melhorado, tá bom? Nós temos aqui uma letra bastante legível, né? Uma redação bem dividida, sim, nós temos 3 itens temáticos, então é feita uma introdução e os 3 parágrafos trabalham cada qual um item temático. Professora, quando eu faço a introdução, eu tenho obrigação de fazer uma conclusão? Não, necessariamente não, porque de repente o último item já tem característica de conclusão. Então, por exemplo, o último item trata de boas práticas. Então, boas práticas são elementos de solução, tem cara de conclusão, tá? De solução de problemática. Então, sem problema algum. A gente observa aqui, conforme eu havia dito para vocês, uma redação bem dividida, uma letra bastante legível, não é? Uma letra bonita até, considero. Margens muito bem executadas, etc. Então vamos lá. Em tese, tá tudo bem. Em tese, tá tudo bem. Você vai ver que o aluno dá o risco aqui sobre o erro, não é rasura, escreve corretamente em seguida, risco, escreve corretamente. Então, em tese, tá tudo bem, tá? Com a redação, em tese. Mas há 2 elementos que sobressaem. Nas últimas correções, esses elementos têm se sobressaído bastante, que é a organização interna dos parágrafos também repercutirá na nota de apresentação, esse desempenho, e o desenho dos grafemas. Por quê? O que são os grafemas? As letras, sinais gráficos, têm tido uma repercussão altíssima, tá, pessoal? A gente está vendo gente sendo assim, gente boa. Eu não vou dizer injustiçada porque é uma regra que a banca usa, tá certo? Mas a gente está vendo muito prejuízo desnecessário, tá bom? Por uma coisa que poderia ser facilmente contornável. Aqui eu vou me valer de uma discursiva cujo autor usa letra de forma. Depois que eu for fazer a revisão a partir dos temas do judiciário, né, do AJJ, eu já vou usar a letra. Não, esse aqui usa a letra cursiva. Depois, quando eu for fazer a revisão por meio do AJJ, eu vou pegar já uma letra de forma e aí vai ficar legal para vocês analisarem, tá bom? Então, muita atenção, vamos lá. Aqui tá assim, ó, muito se tem discutido. Eu vou ser bem chatinha, tá? Bem criteriosa mesmo, certo? Ó, tá vendo aqui nós temos o pingo no i, né, do ti, mas o diz, o pingo está um pouco afastado e ele por vezes se assemelha mais ou menos a um acento. É o que acontece com necessidade, tá vendo? O pingo vai lá para cima. Não. Pingo, pingo. Posso fazer bolinha? Não. Pingo. Posso fazer um pingo que a caneta fique um pouquinho mais tombada? Não. Que foi o que aconteceu quando discutido, tá? Então, pingo. Divisão silábica correta, né, que é hífen, muito bem. De se regulamentar uma avaliação. Esse tio aqui pegando as 2 vogais, não mais. Só em cima da primeira, certo? Uma avaliação periódica de desempenho para os servidores públicos. Ponto. Dentre os principais, faltou pingo no i, a banca vai contar. Dentre os principais aspectos dessa necessidade, né, se destacam os seguintes. Tem que preparar a enumeração, tá? Aí sim 2 pontos. A previsão constitucional sobre não force a letra,
Eu vou até anotar aqui, só para vocês terem noção, a quantidade de erro que isso é gerado. Veja que a letra é legível, tá tudo bem, aparentemente tá tudo bem, né? Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 erros já. E aí nós temos, né, aí sobre o tema sem lei que o regulamente, né? Perdão, vou voltar. Dentre os principais aspectos dessa necessidade se destacam os seguintes, 2 pontos. A previsão, né? Júnior, mas esse tio já corrigiu uma vez, a gente não precisa corrigir 2 vezes o mesmo, tá? Embora a banca costume contar porque ela conta com palavra diferente. É a previsão constitucional sobre, cuidado com esse o, refeito, que a banca vai tirar nota, sobre o tema, sem lei que o regulamente, faltou o o aqui. E o e, perceba que o e do que saiu bem parecido com uma perninha do u, faltou abrir um pouco mais. 6, 7 erros. A melhoria na prestação, né? Tá vendo? Ó, novamente o tio aqui parecendo, né, pegando sobre as duas vogais, não pode mais. A melhoria na prestação do serviço público e o engajamento social através da participação da população no controle externo. A palavra através de pressupõe você atravessar o meio físico. Por exemplo, através da janela, observei as crianças brincando. Entendeu? Através da janela, observei as crianças brincando. Então, ela pressupõe atravessar o meio físico. Então, aqui nós vamos trocar, né? Ó, e o engajamento social por meio da participação da população no controle externo. Um detalhe interessante é que a banca vai se virar sobre esse tio aqui com uma certa razão, porque ele fica aparecendo um underline sobre o o, tá, gente? Então não é só porque ela cortou pelo tio. Mas se o seu sinal gráfico estivesse confundindo com outro sinal, gerando ambiguidade, mesmo a banca sabendo, gente, ambiguidade não é porque a banca não entendeu. Ambiguidade é eu perceber que o discurso, bem como todo o seu sistema gráfico, gera duplo sentido, possibilidade de duplo sentido. Então a banca vai tirar ponto aqui também. Vamos para 8 erros, num só parágrafo. Então, por meio da participação da população, tá vendo que esse tio aqui ficou bem tombado, isso vai dar problema, né, no controle externo. Nesse sentido, as discussões, tá vendo? Esse tio parecendo acento, a banca não aceita. As discussões sobre a implementação, tá vendo? Parecendo acento aqui, a banca vai bater, porque tá parecendo acento grave. Ela vai contar como erro novo. Dessa correta, que o uso do hífen, né, dessa avaliação, né, que também ficou parecendo um acento anterior, dessa avaliação periódica de desempenho nas casas legislativas, né? Então, as discussões enfatizam que o objetivo da avaliação, ficou parecendo acento de novo, não é somente a punição, faltou aqui ó, o cedilha, né? Dos servidores com mau desempenho. E sim criar uma estrutura de gestão de pessoas que possa elevar o nível, aí aumentar um pouquinho esse acento, tá? Da prestação do serviço, de novo, tio errado, serviço público, aumentar um pouquinho esse acento, a um patamar impossível de se alcançar no modelo atual. Eu vou parar por aqui, porque aqui eu já contei 10 erros. Gente, a fórmula do cálculo do TSE é uma fórmula que envolve a nota que você obtém na macro, então vamos supor que você tenha 50 pontos, não é? Mais 10 vezes o número de erros, dividido pelo total de linhas, tá certo? Então vamos supor que este aluno tenha feito suas 30 linhas, tenha cometido seus 10 erros. Quando eu jogo exatamente eu trabalho com esta fórmula, eu vou chegar ao resultado de, muito provavelmente, 0,33 ponto por erro. 0,33 ponto por erro. Olha, eu vou até pegar aqui para não falar, né, que eu fiz uma coisa errada. Deixa eu conferir, vou conferir. Tá certo? Então, vou contar esses 10 erros, tá? Mas é bem isso mesmo. Ó, que os 10 erros vezes 10, não é? E tal. Dividido por suas 30 linhas. Então, vai dar 3,33 o conjunto de erros, ou seja, 0,33 cada erro. Qual que é o problema disso?
você está perdendo 0,33 na metade da redação em 50 pontos, se você tiver os 50 pontos, o que já te joga para 46,67, tá bom? Se você tiver os 50 pontos. Então, pessoal, a parte formalista do discurso é muito importante, por quê? Porque a banca tem sido muito rígida e muita gente está ficando para trás por conta do excesso de erros gramaticais, que achava que não tinha. Mas realmente, há um tempo atrás, a banca se ocupava de outras propriedades. Ela trazia temas muito mais difíceis e ia se ocupar do conteúdo. Hoje ela traz temas mais fáceis e vai se ocupar da quantidade de erro gramatical que ela vai localizar, tá? Vou procurar mais algumas questões aqui interessantes para vocês, né? Porque aí ele vai repetir vários erros aqui. Tá vendo? Através repete, né? E por aí vai. Mas eu vou pegar aqui em cima de algumas questões interessantes, ó. Por exemplo, com isso, estima-se que os benefícios gerados serão de grande valor para o aprimoramento da máquina pública. Dentre eles, dentre quando você vai destacar para diferenciar, tá? Então é melhor você colocar ponto final aqui. Ponto aqui, meu paizinho me ligando. Então vamos lá, ó. Dentre tais, vírgula, destacam-se o seguinte de novo? Não, vamos trocar. Destacam-se estes, dois pontos. E aí você vai trazer a sua enumeração, tá bom? Certinho? Então, não force a letra. Então, quer dizer, já contamos aí mais 12, tá? Porque o restante vai ser... Tá vendo? Olha só o pingo no i do fim lá para trás, né? Não pode ser bem visível. É importante mencionar que a avaliação, tá vendo aqui o acento tá mais sobre o o, né, de desempenho, deve utilizar boas práticas, nunca force a letra, tá? Cadê o acento de prática? Está lá em mencionar, a banca não vai aceitar não. Vamos aí, ó, estamos com 14 erros, para que possa gerar tais benefícios. Essas práticas, como falou práticas aqui, portanto, estas práticas, acento bem visível, envolvem dois pontos, não. Corta esses dois pontos aqui, ó, envolvem o treinamento periódico dos avaliadores, a não interferência política, né? Cuidado que esse A ficou forçado, ficou parecendo o, um sistema estruturado de avaliação e o levantamento detalhado das particularidades, né? Pingo no i, dos cargos avaliados, tá bom? Então, pessoal, muito cuidado. Veja que eu já contei aqui, né? 14, 15, 16, 17, 18, não é assim, quando tá tirando as repetições. Então, nós estamos aqui, 18, 19, 20. Infelizmente. 6,67 pontos a menos em 50 se o aluno conseguir 50. Estão percebendo o problema da questão formalista? É claro que o Sebrasp vai contar isso tudo, professora. Não necessariamente, ele vai contar um pouco a menor, tá? Sempre vai contar menor. Mas vai contar sim, mesmo metade disso aqui é pontuação pra caramba, né? Porque a gente nem descontou outros erros. Então, quer dizer, a redação cai pra caramba. Então, esse é o risco, tá, pessoal? Esse é o risco. Sempre falo para vocês, cuidado, tem problema formal, muita gente não está levando a sério e muita gente vai perder o concurso por conta de não ter atenção a esses elementos formais, que são os elementos que estão exatamente sendo mais cobrados nas correções recentes, tá bom? Eu só vou aqui pegar agora as redações do analista judiciário, né, duas também, e vou fazer comentários sobre as mesmas coisas, conteúdo, etc., para reforçar. É claro que são outros erros que vão aparecer, outras oportunidades de entendimento, não é? E aí vai ser bacana, porque aí vocês vão fechando um ciclo bem interessante de conteúdo, tá bom?